Estamos de volta com o Band Cidade Entrevista deste sábado, que hoje recebe o ex-deputado estadual Marcelo Ramos. Eu gostaria de voltar a falar com o senhor sobre as eleições para o governo do estado. No primeiro turno, o senhor sustentou sempre uma imagem de renovação, alegando que os dois primeiros colocados nas pesquisas já estavam há mais de 30 anos no poder e que era necessário uma renovação na administração do estado. Porém, passado o primeiro turno, o senhor não conseguiu ir para o segundo turno, apoiou então no segundo turno o candidato à reeleição José Melo, que acabou ganhando as eleições. Essa decisão foi pessoal, foi do partido, porque acabou surpreendendo alguns eleitores que esperavam até que o senhor ficasse neutro no segundo turno. Então vamos lá, por não concordar com um grupo político que governa o Amazonas há tanto tempo, saí da minha zona de conforto, abri mão de uma reeleição de deputado estadual, apresentei meu nome ao povo do Amazonas com todas as dificuldades que uma campanha como aquela impõe. Dificuldades financeiras, pouco tempo de TV e tudo que circunda uma campanha majoritária. Quis o povo do Amazonas, não fui eu não quis Eduardo de Melo no segundo turno, eu quis Marcelo Ramos no segundo turno, mas quis o povo do estado do Amazonas que fosse ao segundo turno Eduardo de Melo. Eu posso achar que o povo está errado. Agora, quem sou eu para colocar a minha posição acima da posição da maioria do povo que eu quero representar? A posição da maioria é muito maior do que a minha. Então, o povo colocou no segundo turno Eduardo Braga e Melo. Só existiam esses dois candidatos. Eu penso até que alguém pode discordar da decisão que um homem público toma. Agora, penso ser inadmissível um homem público esconder do povo que ele quer representar a decisão dele. Então, eu paguei os preços, fui claro. Agora, eu tenho vários defeitos na minha caminhada da vida pública, como todo mundo tem. Agora, tem uma marca que eu não tenho, que é a marca da omissão. E alguém que teve 17% dos votos em Manaus, 10% de voto no estado, não poderia ser marcado pela omissão no segundo turno. Eu fiz uma manifestação política, que foi uma declaração de voto que não me levou para o palanque, que não me levou para a televisão e que ficou claro que foi feito sem que nada fosse oferecido em troca. Tanto que, quando me perguntam se eu vou ocupar algum cargo no governo do governador Melo, a minha resposta é simples. Isso eu resolvi lá atrás. Quando eu declarei o voto nele, eu já disse que não ia ocupar. Não houve nem convite, então? Não houve espaço para convite, né? Não houve espaço para convite. Não vou ser leviano, não. O governador me convidou, mas eu disse que eu não ia, eu não vou. Não houve espaço para convite. Eu tornei claro que eu estava manifestando o meu voto, mas que não aceitaria ocupar cargos no governo, até para que não parecesse o que é tradição nesse tipo de coisa, que é declarar voto e depois ficar pressionando o governador para ocupar espaços no governo. Eu acho até que posso, em determinado momento, contribuir com algum governo, espero que com o cargo principal no executivo, na prefeitura, no governo do estado, mas não me sentiria confortável de compor o atual governo. Torço muito para que dê certo. Torço para que dê certo a administração do governador Melo, torço para que dê certo a administração do prefeito de Manaus. Um dia desses me perguntaram, torço para que dê certo a administração do ministro das Minas e Energia, por um motivo simples. Quando um gestor público erra, ele sofre muito menos do que o povo. E eu não posso torcer por uma questão eleitoral e por um interesse político meu para que o gestor erre e o povo sofra. Isso não é justo com o povo que eu quero representar. O senhor é candidato a prefeito no ano que vem? Bom, isso é algo prematuro, né? Muito cedo ainda. Agora, mas existe a intenção? O que eu posso dizer, primeiro, é que é absolutamente legítimo e natural que alguém que teve 17% dos votos em Manaus concorrendo contra o governador no cargo e contra um outro que foi 2 vezes governador, é absolutamente natural que alguém que saiu da eleição com esse capital e com esse nível de confiança das pessoas seja candidato a prefeito da cidade de Manaus nas eleições seguintes. Mas eu penso que no atual momento isso é muito menos importante. É muito menos importante se eu vou ser candidato ou não, e o caminho natural é que eu seja, e muito mais importante unir gente
em torno de uma necessidade que para mim já passou da hora, que é a necessidade de abrir um novo tempo da política do Amazonas. Não dá. Nós estamos desde 1985 sendo administrado pelas mesmas pessoas. E aí eu não estou falando nem de esquerda, nem de direita, mas por uma mesma geração. E eles não preparam a transição. Chega a hora para um homem público que ele tem que perceber que o que de mais importante ele pode oferecer ao povo dele é construir uma transição, é construir uma nova geração de homens e mulheres capazes de substituí-lo com eficiência. E o que a gente vê na política do Amazonas é o contrário. É toda vez que alguém de uma nova geração tenta se alçar à disputa de um cargo majoritário, as velhas gerações fazem de tudo para esmagar. Podem ter feito isso com muita gente. Eu garanto que comigo não vão conseguir. Marcelo, hoje você é filiado ao PSB. Existe a possibilidade de você sair candidato por um outro partido, tendo em vista alguns conflitos internos aí que ficaram da eleição do ano passado? Olha, eu só guardo coisas boas da última eleição. Se teve alguma coisa ruim, eu até já esqueci. E na minha relação com o PSB também eu só guardo coisas boas. Foi o partido que me deu legenda para disputar a eleição, foi o partido que me deu tempo de TV. Lá eu encontrei e tenho companheiros solidários, fraternos, que caminharam comigo nas ruas. O Maciel, que é um exemplo, um símbolo de lá de dentro do PSB, que foi um gigante na minha campanha. Pessoas porque eu tenho muito carinho, o Marinho, o Caio, pessoas porque eu tenho carinho verdadeiro e que me ajudaram muito na minha campanha. Agora é óbvio que eu preciso estar num partido que tenha a independência necessária para decidir o que vai fazer em 2016. Eu não posso estar num partido que antes de iniciar o processo eleitoral já está compromissado com a candidatura A ou com a reeleição B ou com alguma coisa. Então, no momento correto, eu vvou tomar a decisão. Obviamente que tenho uma relação muito próxima com a rede, por conta da atitude absolutamente fraterna da Marina comigo na última eleição. Torço para que a rede se consolide. Penso que a rede é o que há de novo no sistema partidário brasileiro, que é um sistema burocratizado, atrasado. As pessoas não se enxergam nos partidos brasileiros. E essa lógica da rede, de um partido mais horizontalizado, com mecanismos que combatam o caciquismo, ela me anima. Agora nós vamos... No atual estágio, é o estágio de um grande movimento suprapartidário de lideranças, de partidos, de segmentos sociais que queiram abrir esse novo tempo na política do Amazonas. A decisão partidária é mais lá na frente. Mas independente do partido, não vai ser uma eleição fácil também, né? Porque disputar com o prefeito Arthur, que tem uma popularidade alta, também não vai ser simples. Pois é, mas quando começou a eleição para o governo, um dos candidatos tinha 60% de intenção de voto. Então, o que me move numa eleição não é se é fácil ou difícil ganhar. Eu nunca me guiei assim, nem quando eu era parlamentar. Os parlamentares, geralmente, eles ficam vendo assim, vamos ver onde é mais fácil eu me eleger. Aí vai trocando de partido onde é mais fácil se eleger. E eu não, eu sempre procurei seguir um caminho reto na política. Então, o que vai decidir se eu vou ser candidato ou não vou ser candidato, e como eu digo, é natural que eu seja... Não vai ser porque um candidato tem muita popularidade ou não. São outros fatores. Objetivamente, o fato de alguém iniciar muito na frente não me amedronta. Se fosse isso, eu não teria sido candidato a governador. Tá certo. Vamos aguardar então, né? Ainda tem bastante tempo aí pela frente. Marcelo Ramos, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui conosco e boa sorte aí nos seus novos projetos. Bacana. Eu que quero agradecer. É uma oportunidade que eu tenho também de reencontrar 17% de manauaras que me deram voto de confiança na última eleição, dizer a todos eles que sem mandato eu continuo numa atividade política intensa, escrevendo, intervindo sobre os assuntos da cidade, procurando fazer da minha vida cidadã um instrumento de transformação real e que o momento é de juntar quem quer o bem de Manaus. Esse é meu esforço hoje, juntar quem quer o bem de Manaus, sem criar instabilidade para o atual prefeito, que eu vejo a dedicação, o esforço de fazer uma boa administração, mas deixando claro que chegou a hora de preparar a transição.
de que a nossa geração possa assumir maiores responsabilidades com essa cidade. Tá certo, então. Continuando, então, contribuindo aí com a gente. Boa noite para você, então. Boa noite. E para você aí de casa também, uma boa noite, um ótimo domingo. A gente volta a se encontrar na segunda no Band Cidade a partir de 10 para 7 da noite. Até lá.